Senhor, meus queridos amados irmãos, estamos aqui para a segunda aula da hermenêutica e é uma sequência da aula anterior, na aula anterior de uma parte introdutória, e eu quero agora fazer aqui um rápido resumo dessa aula número 2, que é essa aula dentro desse conteúdo tão importante. Quero aqui pegar por base aqui 2 Timóteo capítulo 3, verso 17, e nos diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir, e para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruída para toda boa obra. Muito bem. Eu sou o professor Claudinho Santos e acompanhe comigo porque a aula de hoje ela é bastante complexa, mas eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, você pode pausar esse vídeo e analisar as referências quantas vezes desejar. A aula é hermenêutica, tá bom? Então o que acontece aqui? Então a palavra hermenêutica ela é derivada do grego hermeneutike, que é o primeiro homem a empregá-la como um termo técnico, que foi o filósofo Platão. Então a hermenêutica ela é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação em sua abrangência, e trata-se também da teoria das interpretações de sinais, símbolos de uma cultura e também leis. Então a divisão da hermenêutica ela é reconhecida como geral e específica. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. A específica é aquela que se aplica a determinados tipos de produção literais, como as leis históricas, profecias, poesias e etc. Então é o que será tratado nesse estudo aqui, que eu estarei passando para vocês aqui, porque está dentro do campo da aplicação da literatura sacra, como a Bíblia, a inspirada palavra de Deus. Muito bem, então nós vamos entender aqui sobre o primeiro aspecto, a necessidade da hermenêutica. Queridos, o pecado ele obscureceu o entendimento do homem e exerce influência perniciosa em sua mente e torna necessário o esforço especial para evitar erros, como está em 2 Pedro, do capítulo 3, verso 16, e também do capítulo 7, do versículo 10. Então, a aplicação e a conservação do caráter teológico da hermenêutica estão vinculadas ao recolhimento dos princípios da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Então, em segundo aspecto, disposição necessária para o estudo das Escrituras, assim como para apreciar devidamente a poesia, se necessita então possuir um sentido especial para o belo, poético e para o estudo da filosofia. É necessário também um espírito filosófico. Assim também é de maior importância uma disposição especial para o estudo proveitoso das Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui, no primeiro aspecto, aqui nós vamos observar aqui que necessita de um espírito respeitoso. Um filho que não respeita, ou que caso fará dos seus conselhos dos seus pais, então avisos e palavras dos seus pais, então a Bíblia ela é a revelação do onipotente. Então o homem que olharei é este, então aflito e abatido de espírito e que treme de minha palavra, como está aqui em Isaías capítulo 66 e do versículo 2. Você pode ler, tá bom? Eu estarei citando várias referências bíblicas que eu não poderei estar lendo aqui para não tomar muito tempo dessa videoaula, tá? Mas vocês poderão pesquisar, pausar essa aula e assistir quantas vezes desejarem. Então, no segundo aspecto aqui, necessita-se de um espírito dócil. Então, isso significa que a ausência de obstinação, de teimosia diante da revelação divina, é preciso receber a palavra de Deus com mansidão,
como está em Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Em terceiro aspecto, necessita-se de um espírito amante da verdade, um coração desejoso de conhecer a verdade, como está em João capítulo 3, do verso 19 ao 21. Em quarto aspecto, necessita-se de um espírito paciente, como o garimpeiro que cava e revolve a terra, buscando então com diligência o metal precioso. Da mesma maneira, o estudioso das Escrituras deve então pacientemente também buscar as relações que Deus propôs e que algumas partes é bastante profunda e de difícil de interpretação. Queridos irmãos, em quinto aspecto, necessita-se de um espírito prudente, iniciando a leitura pelo mais simples e prosseguir para o mais difícil. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e se lhe há concedida. Como está aqui em Tiago, no capítulo 1, do versículo 7. Então, eu falei aqui sobre 5 características dentro do aspecto tópico número 2. Do tópico de número 1, eu comentei aqui falando sobre a necessidade da hermenêutica. No tópico número 2, posições necessárias para o estudo das Escrituras. Eu falei aqui sobre a letra A, letra B, a letra C e a letra D. Entendeu? Então vamos para o terceiro aspecto. Métodos da hermenêutica. Quais são os principais métodos da hermenêutica? Queridos, o método da hermenêutica é a maneira ordenada de fazer alguma coisa. E é um procedimento seguido por passo a passo como objetivo de alcançar um resultado. Isso aqui é fato. Então, durante séculos, os eruditos religiosos procuravam todos os métodos possíveis para desvendar os tesouros da Bíblia e arquitetar meios de descobrir os seus segredos ou significados, entre eles métodos analíticos. Dentro do método analítico é um método utilizado dos estudos pormenorizados com anotações de detalhes, por significantes que pareçam, com a finalidade de escrevê-los e estudá-los em todas as suas formas. Os passos básicos desses métodos são, primeiro, a letra A, observação. Então, o passo que nos leva a extrair do texto em que realmente escreve os fatos. Então, levando assim também em conta a importância das declarações e o contexto. Na letra B, nós vamos ver aqui a interpretação. É o passo. O que é interpretação? É o passo que nos leva a buscar a explicação e o significado, tanto para o autor como para o leitor. Então, para entender esta mensagem central do texto lido, a interpretação ela deverá ser conduzida dentro de um contexto textual e também histórico, ou seja, com uma oração e dependência total do Espírito Santo. Então, analisando o significado das palavras e as frases-chaves, avaliando os fatos, investigando pontos difíceis ou incertos. Resumindo, a mensagem do autor e os seus leitores ordinais de fazer as contextualizações, trazer a mensagem à nossa época, ao nosso contexto. Na letra C, com relação à correlação. O que é correlação? É o passo que nos leva a comparar narrativas ou mensagens de fatos escritos por vários autores, em épocas distantes, em que cada um narra os fatos em ângulos não coincidentes, como por exemplo a mesma narrativa escrita em Marcos,
no capítulo 10, do verso 46, como em Lucas, no capítulo 18, do verso 35, aonde o primeiro descreve saindo de Jericó e o segundo chegando em Jericó. Então precisamos entender isso aqui. Esta é a correlação. Na letra D, que é a aplicação, é o passo. O que é aplicação? É o passo que nos leva a buscar mudanças e atitudes de ações em função das verdades descobertas. É a resposta através da ação prática e daquilo que se aprendeu. O exemplo de aplicação é o pedir perdão e reconciliar-se alguém ao mesmo de coração a Deus. Aí eu vejo aqui, queridos, o método sintéticos. O método sintético, ele é o método utilizado. O que é método sintético, Claudines? É o método utilizado nos estudos de abordagens. Cada livro com uma unidade inteira de procuram os seus sentidos como um todo, de forma geral. Então, nesse caso, determina-se então as ênfases principais do livro, ou seja, as palavras repetidas em todo o livro, mesmo em sinônimos, e com isto a palavra-chave ela desenvolve então o tema do livro estudado. Então, a outra maneira de determinar a ênfase ou característica de um livro é observar o espaço dedicado a certo assunto, como por exemplo, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus enfatiza a fé em todos os demais capítulos e enfatiza a palavra superior. De acordo com a versão Almeida Revista Atualizada, ARA. Superior em primeiro aspecto aos anjos, como está aqui